Talvez você pode estar estranhando o título desse vídeo, mas eu te trouxe aqui hoje para contar algo que Deus fez na minha vida, que eu tenho um imenso prazer de compartilhar com todos aqueles que me conhecem, com todos aqueles que são inscritos no meu canal ou que me seguem nas minhas redes sociais. Havia uma promessa de Deus liberada para a minha vida desde o início da minha caminhada cristã. Eu aceitei a Jesus com 14 anos de idade, no auge da minha adolescência, e quando eu cheguei na igreja, logo que eu cheguei na igreja, tudo era muito novo para mim, mas desde o primeiro momento, Deus sempre falava comigo, Deus sempre levantava e usava pessoas dizendo que ia me usar para pregar a sua palavra. E eu confesso que logo que Deus falou comigo, a primeira vez, eu achava que isso fosse impossível de acontecer. Porque muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus, nós recebemos a promessa, mas nós olhamos para o nosso tamanho. Nós olhamos para as nossas imperfeições, para as nossas fragilidades, para os nossos defeitos. E naquele momento, para mim, era impossível de Deus realizar aquilo que Ele estava a me prometer. Porém, alguns anos se passaram e por volta do ano de 2010, eu comecei a ver que tudo aquilo que Deus havia falado para mim em 2001, 2002, fazia sentido. Deus estava agora começando a abrir a minha mente, abrir o meu coração para compreender a sua palavra. Eu já não tinha tanta timidez como eu tinha na época em que eu conheci o Senhor, e as coisas começaram a fluir, começaram a acontecer. Porém, quando nós recebemos uma chamada do Senhor, nós precisamos ter a convicção que nada vai ser fácil. Às vezes nós olhamos a vida de alguém que está sendo usado por Deus, de alguém que está sendo exaltado, e nós queremos estar naquele lugar. Porém, nós precisamos entender que sempre que o Senhor escolhe alguém, se levantam adversidades, dificuldades, se levantam inimigos, se levantam pessoas para tentar nos fazer parar, entristecer, porque existem pessoas todos os dias trabalhando para ver a nossa derrota, trabalhando para nos ver entristecidos. E no meio da minha caminhada, da minha trajetória, eu comecei a pregar. No começo eu tinha muita vergonha, muito pouco conhecimento. Hoje ainda não tenho tanto, mas eu estou aprendendo a cada dia. Então, assim, no começo era muito difícil, era muito complicado, mas o Senhor, Ele foi abrindo as portas, foi abrindo o entendimento, foi dando ousadia, porque a ousadia, ela vem do Senhor, e prosperou. Graças a Deus prosperou. E no ano de 2018, hoje eu lembrei bastante desse episódio que aconteceu na minha vida, e eu não poderia deixar de compartilhar, porque eu sei que Deus quer falar com alguém através desse testemunho, através dessa palavra. No ano de 2018, eu lembro exatamente que em um dia eu tinha um convite, uma agenda, uma ministração para pregar em um culto de missões. Em outro lugar, em outra cidade. E eu estava passando por uma luta muito difícil, luta psicológica, batalha na minha mente, muitos tipos de lutas. E eu lembro que naquele dia eu saí da minha casa em lágrimas. Eu entrei naquele carro em lágrimas e eu disse: Senhor, essa é a última vez que eu vou pregar. Naquele dia, exatamente naquele dia, eu estava decidida nunca mais pregar. E eu saí. Eu lembro que eu cheguei no culto. Eu sempre me emociono ao falar disso, porque assim, foi um dia muito especial para a minha vida. Eu lembro que eu cheguei naquele culto e eu sentei no altar, e todos os louvores, todas as palavras vinham direcionadas ao meu coração. Eu saí de casa para pregar, mas na verdade foram eles que pregaram para mim. Deus usou cada um daqueles irmãos que passaram naquele púlpito para falar ao meu coração. E eu lembro que quando foi me dada a oportunidade para pregar, a irmã, ela me chamou lá na frente, a líder do departamento de missões, e ela fez uma oração. E aquela oração era simplesmente uma resposta daquilo que eu tinha falado para Deus, porque eu saí de casa naquele dia decidida que aquela seria a minha última pregação.
E eu preguei naquele dia como se realmente fosse a minha última pregação. Eu não posso esquecer. Eu não consigo esquecer cada um dos detalhes. E eu preguei, dei o meu melhor, como eu sempre faço. Dei o meu melhor. E quando eu estava terminando a pregação, quando eu estava terminando para passar para o pastor, para ele fazer o apelo, porque eu só faço esse tipo de coisa se me derem, né, a liberdade. Quando eu estava passando para o pastor, a irmã, a líder do departamento, levantou e falou no meu ouvido: faz o apelo. E eu: amém, irmã, vou fazer o apelo. E naquele dia, né, eu fiz o convite para quem quisesse aceitar o Senhor, se reconciliar com Jesus, e lá na frente. E eu lembro que quando eu fiz o convite, algumas pessoas que estavam na igreja, que eu nem sabia, que eram pessoas afastadas, que não conheciam o Senhor, começaram a se levantar, né? E naquele dia aceitaram 4 pessoas. 4 pessoas confessaram o nome do Senhor naquele lugar. E eu confesso que naquele momento eu não tive condições de orar por aquelas pessoas, porque eu só fazia chorar. Porque naquele momento Deus ministrou tão profundo ao meu coração, que não importa a luta, a dificuldade que eu vá passar pela minha vida, foi para isso que eu fui escolhida, foi para isso que eu fui chamada. Que eu tinha que continuar, que eu tinha que permanecer, que eu precisava vencer aquela luta, aquela adversidade, porque o meu testemunho, a minha vida, poderia impactar muitas pessoas que estavam passando pelo mesmo que eu. E hoje eu agradeço ao Senhor, porque em meio a tantas lutas, tantos vales, tantos desertos, ninguém melhor do que Deus para me conhecer e para saber quantas lutas, quantos desertos, quantos vales eu já passei, mas o Senhor me livrou de todos. E hoje eu agradeço ao Senhor por ter conseguido vencer, por ter ouvido a voz do Senhor, por ter sido obediente, por ter prevalecido. Hoje está 1000 maravilhas, nunca vai estar, porque nós sempre vamos passar por lutas, nós sempre vamos passar por adversidade, mas o Senhor está conosco, o Senhor está do nosso lado. Eu quero que hoje, através desse testemunho, você entenda, se há uma palavra de Deus liberada para a tua vida, se o Senhor te escolheu para fazer uma obra, se o Senhor disse que ia te usar para fazer a obra dele, permanece firme, por mais que esteja doendo, por mais que algo que esteja acontecendo na sua vida esteja te entristecendo, esteja tirando a tua paz, permanece firme no Senhor, permanece com os seus olhos fitados no Senhor, porque é dele que vem a tua vitória. Entenda uma coisa, Deus, ele não vai nos fazer passar por algo que nós não sejamos capazes de suportar, por mais que doa, por mais que pareça impossível de nós chegarmos no outro lado, mas se o Senhor está conosco, nós vamos conseguir. Se o Senhor está conosco, nós vamos vencer todas as barreiras, nós vamos ultrapassar todos os obstáculos e vamos chegar no lugar que Deus escolheu para mim e para você. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. No dia em que eu decidi nunca mais pregar, Deus simplesmente confirmou mais uma vez as suas promessas na minha vida, e eu creio que não é assim, que não é diferente com você. Nessa tarde o Senhor está confirmando as promessas dele na tua vida e está dizendo: filho, eu tenho uma nova história para você, eu tenho uma obra que somente você pode realizar. Creia, acredite, aceite o chamado do Senhor e saiba, ele vai estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.